Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então, dando continuidade aí à nossa aula de determinantes, nós já falamos da motivação, chegamos à expressão que determina, se uma matriz 3x3 é invertível ou não, ou seja, se o sistema AX igual a B com A quadrada 3x3 tem solução única ou não, Essas coisas são equivalentes, a gente já viu. Bom, e a expressão é essa, esse número todo aqui envolvendo os coeficientes da matriz tem que ser diferente de zero. Bom, o que a gente vai fazer agora é tentar olhar para esse número, na 2x2 e no 3x3, que determina se o sistema tem solução única ou não para a matriz 2x2 e 3x3, e ver se a gente percebe algum padrão. É claro que isso não foi feito assim, para 2x2, 3x3, isso é feito 3x3, aí depois você repete esse processo para 4x4, aí sim você percebe que tem um padrão. Por exemplo, são sempre produtos de 3 elementos da matriz, quando é 2x2, são sempre produtos de 2 elementos. E quantos produtos tem? Bom, são todos os produtos possíveis, nunca repetindo linha nem coluna. Então esse aqui é o único elemento da terceira linha e da segunda coluna, esse é o único elemento da segunda linha e da primeira coluna, esse é o único elemento da primeira linha e da terceira coluna. Então sempre assim, são todos os produtos possíveis, de 3 elementos, não repetindo nunca nem linha nem coluna. Então esse aqui é primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. E tem uma outra forma de ver isso ainda, que é a definição como o livro faz, que é a definição por matrizes menores, que você faz por indução, naturalmente. Como você constrói por indução, a gente construiu, da 2x2 para 3x3, aí para 4x4 a gente faz por indução chegando no 3x3, e aí depois do 5x5 reduz para o 4x4. Então o livro também segue esse padrão. E a gente vai tentar identificar esse padrão e fazer a definição, provar quais são as propriedades. E a propriedade principal, por construção, é que determina se o sistema N por N tem solução única ou não, ou se determina se a matriz é invertível ou não. A gente vai fazer essa definição geral e provar que tem essa propriedade, determinar se a matriz é invertível ou não, ou se o sistema AX igual a B tem solução única ou não. Bom, vamos lá ver qual seria esse padrão. Aqui o que a gente fez, vou fazer como o livro faz, é observar a expansão na primeira linha, colocar os termos da primeira linha em evidência nessa expansão. Então vou colocar primeiro em evidência aqui o termo A11. Ele aparece aqui e aparece aqui. Então vou colocar em evidência, vai dar isso aqui, ó, A22 vezes A33, está aqui, menos A32, A23, está aqui. Menos, agora vou colocar o A12 em evidência, o A12 aparece aqui, o A12 aparece aqui, e o A12 também aparece aqui. Vocês vão entender por que esse menos está aqui do lado de fora. E eu vou colocar também em evidência o que aparece então, colocando o A12 em evidência é isso, menos o A12 em evidência. E agora eu vou colocar o último termo, o A13 em evidência. O A13 aqui aparece aqui e também aparece aqui, colocando ele em evidência, o que aparece é esse termo aqui, final, A13 vezes A21, A32, está aqui, e A21, A32, que é esse termo aqui, e esse termo aqui é o A22, A31, esse aqui com menos aqui na frente. Legal, isso pode ser enxergado em termos de determinante 2x2, que a gente já sabe como é que é, É o produto dos elementos da diagonal principal menos da diagonal secundária. É o que a gente aprendeu no 2x2 e agora vamos reescrever esse negócio. Olha, quando eu coloco A1 em evidência, o que sobra aqui é o determinante da matriz obtida assim, ó, retirando essa linha.
né? E essa coluna, o que sobra é essa matrizinha 2 por 2 aqui, ó. E esse determinante é o que entra aqui, tá vendo? Então, quando eu coloco A1 em evidência. Bom, vou fazer a mesma coisa com A12. Com A12, quando eu tiro essa linha, a primeira linha e a segunda coluna, a coluna que tem... a linha e a coluna que tem esse cara, né? A primeira linha e a segunda coluna, a primeira linha e a segunda coluna, o que sobra é essa matrizinha aqui, ó. Essa matriz aqui, o determinante dela é A21 vezes A33 menos A22 vezes A31. Então é por isso que tem esse menos aqui, porque é menos o determinante que aparece aqui, ó. Esse vezes esse menos esse vezes esse. A primeira linha e a coluna associada ao A13, o que sobra é essa matrizinha aqui. E esse determinante é justamente o determinante que está aqui. Então, bom, isso é uma forma de você olhar para o determinante 3 por 3, e quando você olha por 2 por 2, ele tem também essa propriedade, né, de ser uma expansão desse tipo. Quando você olha por 4 por 4, e aí eu vou deixar isso para vocês fazerem, né, seguir esse trajeto que nós fizemos da 2 por 2 para 3 por 3, da 3 por 3 para obter o 4 por 4, ele tem essa mesma propriedade. E aí, como é que então a gente define o determinante de maneira geral, de forma que ele satisfaça essas condições, né, essa propriedade, pelo menos para as que a gente conhece, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. A gente começou com uma pergunta. Qual foi a pergunta? O que determina se uma matriz quadrada é invertível ou não? Ou, equivalentemente, o que determina se o sistema AX igual a B com a matriz A quadrada tem solução única ou não? E aí, bom, para o caso 2 por 2 a gente chegou a uma conclusão, uma expressão. O caso 3 por 3 a gente chegou também a uma expressão. Se você repetir para o 4 por 4, você também chega a uma expressão. E todas essas expressões têm uma característica que nos permite fazer uma definição mais geral. E aí a gente vai fazer essa definição mais geral e provar as propriedades que essa definição tem, né? Que esse determinante definido de maneira geral tem. Para definir isso, eu preciso definir algumas coisas antes, que é o que são matrizes menores. Então, se eu tiver uma matriz A n por n, que seria essa matriz toda aqui, toda essa matriz n por n, eu vou definir o menor do elemento AJ é uma matriz que vai ser denotada por ATIL-IJ. E como é que é essa matriz? Bom, essa é a matriz A, retirando da A a linha I e a coluna J. Então, eu vou olhar para A, eu retiro toda a linha I, retiro toda a coluna J, o que sobra vai ser uma matriz menor, n-1 por n-1, e essa matriz é chamada o menor, né, o menor do elemento AIJ. Então, como a gente fez aqui, ó, olhando para essa matriz aqui, ó, eu retiro essa linha e essa coluna, o que sobra é essa matrizinha aqui. Essa é a menor do elemento A1. Né? Essa matrizinha que sobra aqui é o menor do elemento A1. Essa matrizinha aqui, ó, essa matriz aqui, deixa eu pintar ela aqui. Essa matriz aqui, ó, é o menor do elemento, essa matriz aqui, é o menor do elemento A12. Quando eu retiro a linha 1 e a coluna 2, a matriz que sobra dessa 3 por 3 é essa 2 por 2. Então, essas são as matrizes menores. É importante vocês se acostumarem aí com essa notação também, tá? Então, a notação é barra. Então, por exemplo, essa matrizinha aqui, ó, se a gente for usar a notação de menor, essa matrizinha aqui seria A12 til. Né? Retirou a linha 1, a coluna 2, deu uma matriz menor de tamanho n-1 por n-1. Essa aqui é 3 por 3, então 2 por 2, retirando-se a linha 1 e a coluna 2. Além disso, um outro objeto que a gente vai precisar definir, bom, o cofator de um elemento é definido por essa expressão. O que é esse menos 1 elevado a i mais j?
é justamente esse sinal que faz a correção aqui, ó. Esse sinal que aparece aqui na frente. Que aqui é 1 e mais j é 2, menos 1 elevado a 2 é 1. Aqui é 3, né? 1 mais 2, 3, menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1. Então vai aparecer aqui esse menos na frente, que faz essa correção para o determinante. Você percebendo que isso já está começando a aparecer uma forma geral, né? Olhando para essa definição aqui, esse elemento inteiro aqui, A13 tio, seria o cofator. Então eu vou definir o determinante, olha. Baseado na experiência, como é que fica o determinante? Bom, o determinante de uma matriz, então, n por n, ele vai ser a soma de quem? Dos elementos da primeira linha vezes o cofator associado a esse elemento. Então seria o A11 vezes o cofator do A1, mais o A12 vezes o cofator do A12, o A13 vezes o cofator do A13, até o A1n vezes o cofator do A1n, que tem essa expressão aqui em termos de somatório. É a soma, produto dos elementos da primeira linha com seus cofatores. E o cofator está associado com o determinante da matriz menor. Vamos ver um exemplo de como se calcula o determinante a partir dessa definição. Olha para cá. Para o primeiro elemento, A11 está aqui, que é 0. Ó, A11 é 0. Vezes o cofator do A11. Bom, eu não preciso nem calcular o cofator do A11, porque eu já tenho 0 vezes o cofator. Isso aqui vai ser tudo 0. Então eu não vou fazer essa conta porque ela é desnecessária. Aqui é a mesma coisa, vai ser o A12 vezes o cofator do A12. Ó, A12 vezes o cofator do A12. Bom, aqui também vai ser 0, não vou fazer essa conta. Aqui de novo, 0 é o A13 vezes o cofator do A13. Isso aqui também é 0. E aí, bom, tem um elemento diferente de 0 só, que é o menos 3. Né? Tá aqui, ó, menos 3. Menos 3. Esse aqui é o A1n, né? Aqui, porque o n nesse caso é 4. Então esse aqui é o A1. Bom, e aí quem é o cofator associado? É menos 1 elevado a 1 mais 4, porque esse cara não é o A14. Então é I mais J. Menos 1 elevado a 1, 4 é menos 1. Vezes o determinante da matriz menor. Qual é a matriz menor? Bom, eu tenho que tirar a primeira linha com a quarta coluna. A matriz menor é essa aqui, ó. A matriz menor é essa em verde aqui. Que é essa que sobrou aqui, ó. Ele chamou de B. Essa matriz aqui. Bom, então, como aqui é 0, aqui é tudo 0, eu só preciso calcular esse determinante aqui para calcular o determinante da matriz A. Então, veja, para calcular o determinante da matriz A, eu transformei isso numa soma de determinantes de matriz 3 por 3, e a A é 4 por 4. Aí, o determinante da 3 por 3, eu vou definir como uma soma de determinantes de matriz 2 por 2. E depois as 2 por 2 ou eu calculo ou eu defino como soma de determinantes de matriz 1 por 1, que aí é o próprio número. Eu uso a definição 2 por 2 ou faço a conta via determinante também. Bom, aqui como é que vai ficar então? Olha, eu vou de novo fazer a expansão agora, calcular o determinante dessa matriz pela definição. Então vai ser A11, que é 1, tá aqui, ó, 1, vezes cofator de B1, né? B1 vezes o cofator de B1, que ele chamou de Bzão 1, o cofator de B1, mais 2 vezes o cofator de B12, né? Então é o elemento B12 vezes o cofator de B12, mais o elemento de B13 vezes o cofator de B13. Bom, mas quem é o cofator desse elemento 1? Bom, o cofator desse elemento 1 é menos 1 elevado a 1 mais 1. Esse 1 aqui é esse. Esse 1 aqui é esse, né? 1 mais 1. Que é menos 1 elevado a 2 é 1, vezes o determinante da menor. O determinante da menor é essa menor aqui, ó. Tá vendo? Que aparece aqui, ó. Depois, 2 é esse 2 aqui, vezes menos 1 elevado a 1 mais 2. Esse 1 mais 2 de novo. Vem das posições aqui, ó. 2 e 1. Né? 1 mais 2. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Vai virar esse menos aqui na frente. Vezes o determinante da menor 1, 2. Bom, o determinante da menor 1, 2 é o determinante da matriz retirando
a primeira linha e a segunda coluna. A primeira linha e a segunda coluna. Vai sobrar essa matriz aqui, ó, menos 1, 2, 2, menos 2, ó, menos 1, 2, 2, menos 2. Mesma coisa aqui, ó, 3, que é o elemento, né, esse elemento aqui, menos 1 elevado a 1 mais 3 de novo. 3 é da onde vem, né, esses caras, ó, 1, 1 aqui, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da menor, retirando a linha 1 e a coluna 3. Seria essa matrizinha aqui, ó. Então é 3 vezes menos 2, menos 6, menos 6, menos 2. Aparece aqui esse determinante. Aqui ficaria menos 2 vezes esse determinante dessa matriz aqui, que seria mais 2, menos 4. Mais 2 menos 4, menos 2. Vai ficar aqui menos 2 vezes menos 2. Né? Menos 2 vezes menos 2. E aqui é 3 vezes o determinante dessa menor, que é menos 1, menos 6. Menos 1, menos 6, menos 7. 3 vezes menos 7. Então, qual é o determinante dessa matriz B? Menos 8 mais 4, menos 4, menos 4, menos 21, menos 25. Bom, esse é o determinante da matriz original? Não, o determinante da matriz original vai ser menos 3 vezes menos 1, aqui ó, menos 3 vezes menos 1, vezes o determinante de B. Então, o determinante de A no final vai ser menos 3 vezes menos 1 vezes menos 25, que é o determinante da B. E isso vai dar menos 75. Agora a gente vai começar a ver algumas propriedades. A primeira propriedade é o seguinte, olha, super simples. Se a matriz ela for triangular inferior, né? Se todos os elementos acima da diagonal forem 0, então o determinante de A é o produto dos elementos da diagonal. Por que isso é verdade? Bom, é super simples, porque quando você fizer o determinante dessa matriz, vai ser A1 vezes o determinante dessa menor. Depois, menos 0 vezes o determinante, bom, aí não interessa o que aparece, vai dar 0. Depois, 0 vezes o determinante, mais 0 vezes o determinante da menor, menos 0 vezes... Então, daqui para cá, a soma vai dar sempre 0. Por quê? Porque o elemento da linha já é 0. Então, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Vai dar sempre 0, só vai ter um determinante no final. Então, o determinante dessa matriz aqui é igual a isso aqui, a 1 vezes o determinante dessa menor. Por quê? Porque esses outros elementos aqui são todos 0. Quando eu fizer a expansão, vai dar 0 vezes o determinante, 0 vezes qualquer coisa é 0. Bom, e aí quando eu aplico essa mesma definição agora nessa matriz menor aqui para calcular o determinante, vai ser a mesma coisa. Vai ser A22 vezes o determinante dessa menor. E aí depois vai dar tudo 0 de novo por conta desses caras aqui ser todo 0. Aí eu aplico a mesma coisa aqui, vai ser A33 vezes o determinante da menor. Então, no final das contas, o que vai sobrar é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Bom, por que isso é importante? Bom, isso é importante porque matrizes assim é muito mais fácil de calcular o determinante. Bom, se eu associar, por exemplo, o determinante ao escalonamento, o que eu vou fazer então é escalonar para calcular determinante mais fácil. É escalonar para transformar o determinante, a matriz numa matriz triangular. E aí depois calcular o determinante da triangular é fácil. Professor, então para calcular determinante a gente vai escalonar também? Vai escalonar também. Se a gente for calcular usando a definição sempre, isso é uma conta insuportável. Então, o que a gente vai fazer para facilitar é associar o determinante com o escalonamento, ver como é que é o determinante de uma elementar vezes uma matriz, como é que o produto por uma elementar altera o determinante. E sabendo isso, o que a gente vai fazer então é escalonar a matriz para calcular o determinante, porque a gente sabe como que aplicar uma operação elementar altera o determinante. Então, essa vai ser a estratégia aí. Vou tentar fazer uma aula extra só com as demonstrações desse capítulo para
juntar tudo, fazer uma aula apêndice, né? Porque o livro traz as demonstrações principais no apêndice. E é o que eu vou fazer também. Vou fazer uma aula, um apêndice com essas demonstrações. Isso é uma aula extra. Uma propriedade super importante que esse determinante definido dessa forma tem é que esse número independe da linha que você escolhe para fazer a expansão. Na verdade, é mais do que isso, independe da coluna. Você pode fazer a expansão em linha ou em coluna. Lá a gente fez a expansão em linha, né? Era o elemento A11 vezes o cofator do A1, A12 vezes o cofator do A12, até A1N vezes o cofator do A1N. Aqui, essa primeira expressão diz o seguinte: não precisa ser a linha 1, você pode escolher qualquer linha, pode ser a linha I. Então é AI1 vezes o cofator do AI1, AI2 vezes o cofator do AI2, AIN vezes o cofator do AIN. O que significa essa expressão? Significa que, na verdade, eu fiz a expansão em cofatores na linha I e não na linha 1. A definição é só com a linha 1, mas isso independe da linha. Isso é um teorema e se vocês quiserem ver a demonstração dele, eu vou fazer em outra aula. O que diz essa expressão de baixo aqui? Diz que você pode fazer também utilizando a expansão ao invés das linhas nas colunas. Ó, é A1J, que é o primeiro elemento da coluna J, vezes o cofator dele, A2J, o segundo elemento da coluna J, vezes o cofator dele, mais ANJ, que é o enésimo elemento da coluna J, vezes o cofator dele. Então ele está dizendo que isso tudo é o determinante. Você pode escolher qualquer linha, qualquer coluna para fazer essa expansão. Esse teorema é o teorema mais difícil, né? A gente, como eu falei, vai provar em outra oportunidade, numa outra aula, quem quiser ver. E aí, bom, uma consequência que esse teorema já tem, que é super natural, eu vou até justificar ela, é o seguinte: se uma matriz possui duas linhas iguais, então seu determinante é zero. Depois, supondo que vale para n-1 por n-1, conclui que vale para n por n. Eu vou fazer isso também com detalhes na aula extra, tá certo? Mas esse teorema é super importante, esse corolário é super importante. Matrizes que têm linhas iguais, quadradas, né, o determinante é zero. Bom, é super fácil de ver isso, né? Se você for pensar, né, na lógica, na questão de ter solução única ou não. Porque se elas têm linhas iguais, quando você troca uma linha por ela menos a outra, vai ter uma linha nula, porque as duas são iguais. Aí se tem uma linha nula, significa que, pelo escalonamento, né, significa que o sistema AX igual a B não pode ter solução única. Porque vai ter uma linha nula, a forma escalonada, né, da matriz de coeficientes. Ou o sistema AX igual a zero não vai ter solução única, o sistema homogêneo. Por quê? Porque uma linha vai ser nula. Então já dá para perceber, né, que se tiver duas linhas iguais, o determinante tem que ser zero, porque o determinante ser diferente de zero é o que determina se a matriz é invertível ou não, ou se o sistema AX igual a zero tem solução única ou não. Então já dá para perceber isso, pela motivação da definição. Mas a gente vai fazer uma demonstração formal disso na aula extra. Bom, uma outra consequência disso é o seguinte, é que o determinante de matrizes triangulares superiores também é o produto dos elementos da diagonal. Ou seja, se a matriz, ao invés de ser zero aqui em cima, for zero aqui embaixo, também o determinante é isso. Por quê? É só você, ao invés de pensar na expansão em linha, pensar na expansão pela primeira coluna, pelas colunas, né? E aí você então vai ter essa mesma propriedade, que é a propriedade que vai nos permitir usar escalonamento para calcular determinante. Prestem atenção nela, essa propriedade é super importante. A gente vai utilizar ela para calcular o determinante via escalonamento. A gente vai escalonar até obter uma triangular superior, e aí então o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Outro teorema importante é o seguinte, esse teorema, a demonstração dele é super simples, mas eu vou fazer o conjunto de todas as demonstrações, né,
numa aula só, mas essa demonstração aqui é super importante, é corolário do teorema anterior, né? A demonstração desse teorema segue direto do teorema anterior. Super simples, é só você usar a definição e fazer a expansão do determinante em torno da linha K, que você vai obter isso aqui diretamente. O que está dizendo esse teorema? Está dizendo o seguinte, olha, se a linha K de uma matriz, né, é a soma de dois vetores, alfa vezes um vetor mais beta vezes outro vetor, o determinante dessa matriz que tem nessa linha essa soma fica assim, ó, é alfa, essa constante sai, né, vezes o determinante da matriz, que nessa linha aparece o x e na outra linha aparece o y. Você pode abrir o determinante na soma. Só você escrever a definição e usar o teorema para fazer a expansão na linha K. Então aqui a linha K é a soma alfa vezes o vetor x mais beta vezes o vetor y. Então você pode abrir isso, é alfa vezes o determinante, que na linha K tem o vetor x, beta vezes o determinante, que na linha K da matriz é o vetor y. Com esse teorema e com essa propriedade, né, com esse corolário de que linhas iguais, se a matriz tem linhas iguais, o determinante é zero, o que a gente consegue fazer é provar o seguinte, olha, justificar já uma operação importante. Se você, numa matriz, troca as linhas dela, o que acontece com o determinante é trocar o sinal. Por que isso é verdade? Bom, vamos olhar para essa matriz aqui, ó. Aqui são as linhas, né? Primeira linha, aqui é a késima linha, aqui é a lésima linha, aqui é a nésima linha. Bom, nessa matriz aqui, você coloca na késima linha, soma a linha L, e na lésima linha, soma a linha K. Como essa matriz aqui tem duas linhas iguais, essas duas linhas são iguais, o determinante dela é zero, pelo corolário que a gente acabou de ver. Mas como aqui eu tenho uma soma, eu posso expandir o determinante nessa soma. Aqui seria K, e aqui embaixo K mais L, depois seria L e aqui embaixo K mais L. Aí depois eu expandiria aqui embaixo. Então ficaria assim, ó, K com K, K com L, L com K, L com L. Quando eu usar o teorema anterior, né, usar esse teorema aqui, só que eu vou usar duas vezes esse teorema. Essa matriz aqui tem determinante zero, por quê? Essa matriz aqui tem determinante zero porque essas duas linhas são iguais. Essa matriz aqui tem determinante zero, por quê? Porque essas duas linhas são iguais. Bom, então o determinante dessa mais o determinante dessa, na linha L é L, na linha K é K. Aqui na linha L é K e na linha K é L. Uma mais a outra dá zero. Significa que o determinante dessa é menos o determinante dessa. Se a soma das duas dá zero, né, o determinante da matriz que tem as linhas na posição correta é menos o determinante das matrizes que tem as linhas na ordem trocada. Na linha K entrou L, na linha L entrou K. Então, a mensagem é, se você trocar linhas, o determinante troca de sinal. Beleza. O que mais? Bom, se você trocar uma linha ou somar uma linha, uma constante vezes outra linha, o que acontece? Bom, de novo, usando o teorema, aqui vai ficar L, alfa vezes o determinante, eu vou somar, né, o determinante dessa matriz com essa linha, mais alfa vezes o determinante com essa linha. Bom, mas aqui eu tenho duas linhas iguais, o determinante dessa é zero. Isso significa que se eu trocar uma linha por ela mais constante vezes outra linha, o determinante da matriz não é alterado, porque essa aqui é a matriz original. Então essa é a matriz original, né? E se eu trocar uma linha por ela mais constante vezes outra linha, o determinante dessa matriz continua sendo igual ao determinante da matriz original. Justamente por quê? Porque matriz que tem duas linhas iguais, o determinante é zero. Se aqui for alfa vezes AK, o alfa sai e aqui sobra o AK, né, no X. Aqui não tem nada.
Se essa coisa aqui toda for alfa vezes AK, aqui vai ser alfa vezes o determinante de... O x aqui vai ser o AK. Bom, aí isso aqui é o determinante de A. Então, multiplicar uma linha por uma constante, isso tem uma consequência muito legal, porque multiplicar uma linha por uma constante é uma operação elementar. E eu sei o que acontece se eu multiplicar uma linha por uma constante, eu sei o que acontece com o determinante, fica multiplicado por essa constante. Se eu multiplicar ou trocar uma linha por outra, o que acontece com o determinante? Troca de sinal. E se eu trocar uma linha por ela mais constante vezes outra linha, ou seja, somar uma linha constante vezes outra linha, o que acontece com o determinante? Não acontece nada. Bom, mas essas operações são exatamente o quê? São as operações elementares. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, olha, o determinante de elementar vezes matriz é o determinante da elementar vezes o determinante da matriz. Por quê? Porque o determinante das elementares são justamente... Quando eu pego... Deixa eu escrever aqui, ó. Vou escrever aqui para ficar mais claro. O determinante, a consequência disso é que o determinante das matrizes E e J, quanto que é o determinante da matriz E e J de qualquer tamanho? O determinante da matriz E e J é menos 1. É claro que não a matriz 1 por 1, né? Porque não tem linha para trocar, só tem uma linha. Mas a partir de 2 por 2. Se eu trocar a linha I pela linha J, o determinante, na identidade o determinante é menos 1. O que mais? O determinante de uma matriz qualquer EI de alfa, quanto que é o determinante dessa matriz? Multiplicar a linha I da identidade por alfa. Bom, isso aqui é alfa. E também o determinante de EIJ de alfa, que é somar uma linha constante vezes outra linha, somar uma linha constante vezes outra linha, o que que dá isso aqui? Isso aqui dá 1 também. Dá 1. Não altera o determinante, foi o que a gente acabou de ver aqui em cima. E mais, o determinante que a gente acabou de ver aqui em cima é o seguinte, o determinante de elementar vezes matriz, o determinante de elementar vezes uma matriz, isso é o determinante da elementar vezes o determinante da matriz. Professor, da onde que você concluiu isso? Dessa conta que a gente acabou de fazer. Porque se for trocar linhas, o determinante de uma matriz com a linha trocada é menos o determinante da matriz. Aqui vai virar menos 1. Beleza, a gente acabou de ver isso. Se for multiplicar uma linha por uma constante, é multiplicar a constante pelo determinante. A gente acabou de ver isso também. E somar uma linha constante vezes outra linha é essa operação aqui. A gente acabou de ver que o determinante nesse caso não é alterado. Então é multiplicar por 1, né? Multiplicar por 1. Isso que a gente viu até agora nos permite calcular o determinante por escalonamento. Por que me permite calcular o determinante por escalonamento? Vamos calcular o determinante dessa matriz. Então eu vou escalonar ela primeiro. Vou fazer bem devagar, um pouco mais devagar do que está lá no livro. Vamos escalonar ela. Então eu vou trocar ali, ó. Eu vou trocar a linha 1 com a linha 2. Com a linha 2? Com a linha 2. Essa matriz vai ficar assim, ó. 6 menos 6, 9. 0, 1, 5, 2, 6 e 1. Agora eu vou transformar esse cara aqui em 1. Opa. Então eu vou dividir a linha 1 por 3. Vai ficar assim. 1, menos 2, 3, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Bom, agora o que nós vamos fazer é zerar esse elemento. Estou escalonando, quero obter uma triangular. Para quê? Porque aí o determinante é o produto dos elementos da diagonal. Bom, aí o que nós vamos fazer então? Vamos trocar a linha 3, né? Vamos somar essa linha, menos 2 vezes a linha 1. O que vai dar quando a gente fizer essa operação? Vai dar 1, menos 2, 3, 0, 1, 5, 0, 6, menos 2 vezes menos 2 dá 6 mais 4, 10. 1 menos 2 vezes, menos 2 vezes 3, 1 menos 6, menos 5. E agora eu vou zerar aqui esse elemento para obter a forma triangular. Vai ficar L3, eu vou somar L3, menos 10 vezes a L1, a L2, perdão. Menos 10 vezes a L2.
O que vai dar quando a gente fizer isso? 1, menos 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, né? Que é 10, menos 10, 0, menos 5, menos 50, menos 55. Bom, e agora? Bom, agora a gente já tem a matriz triangular. Eu sei o determinante dessa aqui, ó. Vou chamar ela de T. Triangular. T de triangular. Eu sei que o determinante de T é menos 55, que é o produto desses elementos. 1 vezes 1 vezes menos 55. Bom, mas qual é o determinante da matriz original? Bom, o determinante da matriz original, ela fica assim, ó. Quando eu troquei as duas primeiras linhas, o que aconteceu com o determinante da original? O determinante dessa, como é que é comparado com o determinante da original? Bom, o determinante dessa é menos o determinante da original, porque trocar linha troca o sinal do determinante. Dividir por 3 uma linha. Como é que ficou o determinante dessa com relação ao determinante da anterior? O determinante da anterior fica dividido por 3. Então, o determinante dessa é o determinante da A dividido por menos 3. Bom, então como é que fica o determinante dessa? Bom, o determinante dessa não é alterado, o determinante dessa não é alterado. Ah, legal. Então como é que é o determinante da original? Bom, o determinante dessa é igual ao determinante dessa, o determinante dessa é igual ao determinante dessa. O determinante dessa é 1/3 do determinante dessa. E o determinante dessa é menos o determinante dessa. Como é que fica então o determinante da original? 3 vezes o determinante de T. Bom, eu posso fazer assim, ó, para talvez ficar mais claro para vocês. É assim, ó. Eu peguei a A, aí multipliquei a A pela elementar E12. Aí depois eu peguei esse produto, multipliquei pela elementar E1 de 1/3, né? Que é multiplicar a linha 1 por 1/3. Depois eu troquei isso por E, troquei a linha 3, 1/3 de menos 2. E depois eu multipliquei isso, que é a última operação, pela E2/3 de menos 10. Bom, quando eu faço essa operação, eu obtive aqui a matriz T. Bom, o determinante desse produto vai ser o determinante da E2/3 de menos 10 vezes o determinante dessa. Mas o determinante dessa vai ser o determinante da E13 de menos 2 vezes o determinante... Professor, você pode fazer isso? Posso, porque eu sei que o determinante de elementar vezes matriz é o determinante da elementar vezes o determinante da matriz. E é só eu aplicar isso 4 vezes para me obter isso aqui. E1 de 1/3. Determinante de E12 vezes o determinante de A vezes o determinante de A. Isso aqui é igual ao determinante de T. Bom, mas esse aqui é 1, né? Esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é 1/3, né? Que é multiplicar uma linha por uma constante. Então, é constante vezes o determinante é justamente a constante. Trocar duas linhas, esse determinante aqui é menos 1. Esse aqui é o determinante de A que eu quero calcular, né? Esse valor é o que eu quero calcular. Tá aqui, vezes o determinante de A. Isso aqui é igual a menos 55, que é o determinante de T. Então, o determinante de A é menos 3 vezes 55, porque aqui é determinante de A dividido por menos 3, eu vou passar para o lado de lá multiplicando. Então, vai ficar menos 3 vezes 55 igual a 165. Então, pessoal, com isso, fica faltando algumas propriedades ainda do capítulo 2 para a gente concluir. Então, na próxima aula, vamos concluir o capítulo 2 e dar sequência aí ao nosso curso.